Inês Castro tinha certeza de uma coisa. Rui Mendes era um pai solteiro tentando encontrar uma maneira de entrar na sua vida, e o dinheiro era o motivo. Ele apareceu na escola da sua filha, depois na clínica, depois no seu evento de caridade e, finalmente, na recepção da sua empresa, sempre no momento exato para alimentar a sua suspeita. Ela o avisou friamente para parar. Mas na noite em que Sofia precisou de uma cirurgia de emergência e todas as contas que Inês possuía foram congeladas por uma auditoria interna, Rui não discutiu. Ele não implorou. Ele silenciosamente vendeu a única caminhonete que possuía. A tarde chegou como sempre acontecia no final de outubro na cidade, com bordas cinzentas, fria o suficiente para lembrar a todos que o inverno não estava pedindo permissão. A escola primária particular na Rua do Restelo terminou pontualmente às 15h. E às 15h15, a via de acesso circular estava congestionada com SUVs pretos e sedãs europeus. A equipe de segurança com casacos escuros verificava os crachás de identificação e pulseiras. Neste mundo, entrou uma caminhonete azul escura com a pintura gasta e um amassado no painel traseiro. O motor deu um estalo quando foi desligado. Rui Mendes desceu com uma camisa branca de botões que tinha sido passada a ferro naquela manhã, mas que desde então ganhara um vinco no cotovelo esquerdo por se curvar nas esquinas das docas de carga. Suas calças jeans estavam limpas. Suas botas de trabalho, não. Ele tinha 29 anos e a constituição de alguém que carregava coisas para viver. Ombros largos, braços compridos e um maxilar que não via um barbear completo há alguns dias. Ele se moveu sem urgência, da maneira que os homens fazem quando aprendem que a urgência raramente acelera alguma coisa. Ao seu lado, Clara apertou o seu coelho de pelúcia contra o peito e olhou para a escola da forma como uma pessoa olha para um edifício onde acha que não deveria entrar. Ele estava lá para deixar uma remessa de material de primeiros socorros na enfermaria, uma entrega de rotina para uma empresa de suprimentos médicos para a qual dirigia em meio período. Ele trouxe Clara porque a escola dela terminava mais cedo às quartas-feiras, e a vizinha que costumava tomar conta dela tinha uma consulta no dentista. A escola o havia deixado entrar sem incidentes. Ele estava quase de volta à sua caminhonete quando o som o deteve. Não era alto. Era o som de uma criança tentando não fazer barulho enquanto algo estava errado. Ele se virou e viu uma menina perto dos degraus da frente, 7 anos, pequena, seus sapatos de festa plantados de forma irregular no degrau de baixo, como se ela tivesse se amparado no meio de uma queda. Uma mão estava pressionada e espalmada contra o externo. Seu rosto tinha ficado da cor de leite desnatado. Outros pais estavam se movendo. Alguns estavam puxando seus celulares. Uma mulher com um casaco de lã gritou para a recepção chamar uma ambulância, o que não era a pior ideia, mas também não era a mais rápida. Rui já estava em movimento. Ele colocou a sua prancheta no banco mais próximo, agachou-se ao lado da menina e falou baixinho para que ela pudesse ouvi-lo sob todo o barulho. Ei, olhe bem aqui, apenas respire comigo. Inspira e expira. Devagar e com calma. O nome da menina era Sofia. Ela olhou para ele da forma como crianças assustadas às vezes olham para estranhos calmos, como se não tivesse certeza se tinha permissão para confiar nele, mas não tivesse fôlego para discutir. Ele não tocou nela. Ele manteve as mãos visíveis, pediu a uma professora para trazer um copo de água e guiou-a gentilmente para se sentar em vez de ficar de pé, o que aliviou parte da pressão no seu peito. Ele já tinha visto isso antes. Não exatamente isso, mas quase. Ele conhecia a forma de uma criança em dificuldade respiratória e sabia que uma multidão se aproximando não ajudava. Deem a ela algum espaço, disse ele. E como disse isso com autoridade silenciosa o suficiente, a maioria das pessoas realmente recuou. Inês Castro chegou 4 minutos depois. Ela estava em uma chamada da diretoria, quando a escola enviou 2 frases. Criança indisposta. Por favor, venha. E ela havia saído no meio de uma frase sem pedir desculpas. Ela ainda estava com as roupas de trabalho. Um vestido preto, botas de salto, um sobretudo que não tinha abotoado completamente. Seu cabelo era castanho escuro e estava preso para trás. E a expressão no seu rosto quando viu Sofia
Era a mesma expressão que qualquer pai ou mãe tem quando vê seu filho no chão sendo ajudado por um estranho, um terror que ainda não decidiu se vai se transformar em gratidão ou raiva. Nuno se adiantou antes que ela chegasse a Rui. Ele era seu motorista pessoal e segurança ocasional, um homem alto que abordava a maioria das situações como um problema a ser contido, e neste momento, o problema era um homem grande agachado ao lado da filha da sua patroa. Rui se endireitou e recuou antes que Nuno o alcançasse. Ele levantou ligeiramente as duas mãos, a linguagem universal de "não sou uma ameaça", e disse simplesmente. Ela teve dificuldade para respirar. Eu a mantive sentada e calma. A enfermeira da escola foi chamada. Ela precisa ser examinada. Inês já tinha passado por Nuno, já se atirava para o lado de Sofia, já a puxava para os seus braços da forma rápida e prática de uma mãe que já fez isso antes e odiou cada vez. Sofia pressionou o rosto no ombro da mãe. Inês olhou para Rui por cima da cabeça da filha. Ela lhe agradeceu. As palavras estavam corretas, mas o tom estava ausente. Seus olhos já estavam fazendo outra coisa, analisando-o, a sua caminhonete, a prancheta que ele tinha deixado no banco, a menininha de pé ali perto segurando um coelho de pelúcia. Sofia disse algo contra a gola da mãe, e Inês inclinou a cabeça para ouvir. "O moço me ajudou", murmurou Sofia. Inês assentiu uma vez e disse, "Eu sei, amor." Mas ela não olhou para Rui novamente enquanto dizia aquilo. Ele recolheu Ele recolheu a sua prancheta. Pegou no seta, de entrega, chamou Clara, pegou na sua mão e caminhou de volta pelo portão sem dizer mais nenhuma palavra. Clara olhou para trás 2 vezes. Inês já estava ao telefone com o cardiologista de Sofia, com a voz cortante e controlada. O SUV com o motorista estava dando a volta, e Rui Mendes afastou a sua caminhonete azul amolgada da Rua do Restelo, sem saber e sem se importar particularmente se a mulher tinha pensado bem ou mal dele. Rui e Clara viviam em uma casa alugada do outro lado da zona de armazéns de Marvila, uma casa com 2 quartos atrás de uma cerca de arame, e um senhorio que consertava exatamente o que a lei exigia. A cozinha tinha uma mesa de madeira que Rui tinha encontrado em uma venda de espólios e reparado ele próprio. As cadeiras não combinavam. A geladeira tinha desenhos a giz de cera segurados por ímãs de delivery, uma caminhonete azul, um homem com um grande sorriso, um coelho com orelhas desproporcionais. Todas as manhãs Rui acordava às 5h. Ele fazia ovos ou mingau de aveia, dependendo do que havia na despensa. Ele penteava o cabelo de Clara, verificava sua mochila, certificava-se de que as autorizações estavam assinadas e que o lanche estava embalado. Depois a levava para a escola, caminho de suas primeiras entregas de material médico, principalmente para clínicas e centros ambulatoriais pela cidade. Nos dias fracos, ele fazia bicos como faz tudo. Nos dias mais fracos, mudava móveis por dinheiro vivo. Ele estava sempre em casa antes de escurecer. A caminhonete era uma azul escura de 1993, o tipo de veículo que não valia muito para quem olhasse de fora. Mas Rui a mantinha da forma como algumas pessoas mantêm um relacionamento, não porque fosse perfeita, mas porque importava. O seu pai a tinha comprado usada em meados dos anos 90, a dirigiu até a artrite lhe tirar a força das mãos e entregou as chaves a Rui na semana em que a esposa de Rui morreu. "Cuide dela", o velho tinha dito, e Rui entendeu que ele não estava falando apenas da caminhonete. Debaixo do banco da frente estava uma caixa de ferramentas de metal. No espelho retrovisor, antes de ele a ter removido para manter, lá a salvo, esteve um pequeno enfeite trançado que Clara fez nas aulas de arte. O marcador de combustível tendia a marcar menos do que o nível real, o que tinha treinado Rui a encher o tanque aos 3/4 em vez de esperar pela luz de aviso. Ele não falava muito sobre sua esposa, o nome dela era Rita, e ela tinha morrido de uma complicação após um procedimento de rotina quando Clara tinha 14 meses de idade. A janela de oportunidade que se fechou 30 minutos cedo demais, um sistema que se moveu rápido de menos, era algo que Rui carregava sem desempacotar havia 6 anos. O que restava era uma sensibilidade a crianças perto de hospitais, uma atenção reflexiva a padrões de respiração
e uma incapacidade de ficar parado quando uma criança parecia mal. Clara reparava nas coisas. Ela tinha 6 anos, mas pensava da forma como alguns adultos nunca conseguem. Ela reparava quando os ombros do seu pai estavam altos, o que significava que ele estava preocupado. Ela reparava quando a caminhonete tomava o caminho mais longo para casa, o que significava que ele não queria que o dia acabasse ainda. Ela reparava quando ele dizia que estava tudo bem com o Tom, que na verdade significava que ele já tinha descoberto o que fazer e não a queria assustar. Nessa quarta-feira à noite, ela estava sentada no chão da cozinha com os seus gizes de cera, enquanto Rui verificava o cronograma de entregas no celular. Ele recalculou silenciosamente se o conserto da caminhonete podia esperar mais 2 semanas. Decidiu que sim. Ele tinha decidido a mesma coisa 3 semanas antes. Clara olhou para cima e disse: "Se a caminhonete quebrar, nós temos que nos mudar?" Ele olhou para ela por um momento. "Não", disse ele. "Nós não nos mudamos. Nós damos um jeito." "Como?" "Da mesma forma que sempre fazemos. Uma coisa de cada vez." Ela aceitou isso. Voltou para o seu desenho. Ele olhou para a caminhonete através da janela da cozinha e pensou no orçamento do conserto que tinha recebido naquela manhã e no que teria de vender para cobri-lo e quanto tempo conseguiria aguentar antes que isso se tornasse inevitável. Depois engavetou tudo isso, colocou o celular virado para baixo e perguntou a Clara o que ela estava desenhando. Ela disse que era um coelho pilotando uma nave espacial. Ele disse que parecia adequado. A Castro Sistemas Médicos ocupava o 15 grau e 16 grau andares de um edifício de vidro na Avenida da Liberdade. E se alguém quisesse entender Inês Castro, podia começar com a vista do seu escritório. A cidade em todas as direções, uma perspectiva que exigia distância para se manter. Ela construiu a empresa a partir de um acordo de licenciamento que garantiu aos 24 anos uma plataforma de software para monitoramento de pacientes pediátricos que ela transformou em uma operação de serviço completo através de 7 anos de foco brutal. Ela tinha um conselho de administração que a respeitava e ocasionalmente a temia. Ela tinha investidores que a chamavam de visionária e funcionários que a chamavam de exigente, e ambos os grupos tinham razão. Ela também tinha Sofia, e Sofia era o lugar suave dentro da arquitetura dura da vida de Inês. A condição cardíaca congênita com a qual Sofia vivia era branda, administrável, monitorada. O cardiologista usava palavras como estável e consistente, e Inês tinha se treinado para ouvir essas palavras como suficientes. Mas sempre que a respiração de Sofia corria mal, sempre que havia um incidente, um alerta, uma chamada da escola, esse treino se dissolvia em cerca de 4 segundos. Ela já tinha se queimado antes. No ano seguinte ao seu divórcio, quando Sofia tinha 4 anos e teve o seu primeiro episódio notável, um homem que Inês considerava um amigo segurou a sua mão durante 2 noites assustadoras no hospital, enviou flores, verificou diariamente e depois, 6 semanas mais tarde, pediu a ela uma apresentação a um grupo de capital de risco, porque a gratidão era um tipo de moeda. Se alguém soubesse quando gastá-la, ela fez a apresentação. Essa transação reconfigurou permanentemente o seu sistema operacional interno. Ela contou esta história a Marta uma vez. Marta escutou e disse: "Inês, você está descrevendo uma pessoa ruim. Você está criando regras para todo mundo." Inês não tinha achado isso útil na época. Após o incidente na escola, ela pediu a Nuno um resumo dos antecedentes de Rui Mendes. Nuno entregou na tarde seguinte. Pai solteiro, uma filha, esposa falecida. Renda de trabalho de entregas de meio período e chamados ocasionais como faz tudo. Atrasado no aluguel por 2 meses no ano passado. Caminhonete necessitando de reparos significativos. Sem antecedentes criminais. Sem histórico de litígios. Sem conexão com mídia ou serviços financeiros. Ele tinha um contrato, pequeno, não exclusivo, com uma empresa de logística que servia várias instalações médicas na cidade, incluindo 2 que faziam parte da rede de fornecedores da Castro Sistemas Médicos. Inês leu isto e sentiu algo endurecer no seu peito.
O resumo parecia uma armadilha preparada. Homem sem nada que aparece repetidamente em lugares onde a filha dela por acaso estava. Prestando ajuda apenas o suficiente para ser memorável, sem pedir nada ainda. Ela já tinha visto esta estrutura antes. Não deste homem especificamente, mas do tipo paciente, construindo proximidade, esperando pelo momento em que a gratidão tivesse acumulado peso suficiente para se alavancar. Ela disse a si mesma que não estava sendo injusta. Estava sendo experiente. No seu escritório no final da noite, ela ficou à janela com um copo de água que não bebeu e pensou em Pedro, o seu diretor financeiro, que vinha sinalizando irregularidades no fluxo de caixa antes da assinatura de um grande contrato. Uma auditoria interna tinha sido aberta discretamente. Várias contas corporativas estavam num congelamento de verificação, uma precaução normal que se resolveria em dias. Ela não estava preocupada com a auditoria. Ela raramente se preocupava com coisas que podia controlar. Uma semana após o incidente da escola, Rui estava agendado para entregar um kit de calibração numa clínica pediátrica ambulatorial na zona sul da cidade. Ele levou Clara porque a creche dela tinha uma reunião de equipe e a sua opção reserva tinha falhado. Ela ficou sentada na sala de espera com o seu coelho e uma pequena pilha de livros ilustrados, completamente desinteressada nos adultos, se movendo à sua volta. A clínica fazia parte de uma rede afiliada a Castro Sistemas Médicos. Rui não sabia disto quando aceitou a entrega. Ele descobriu mais tarde, da forma como se descobre a maioria das coisas que se desejaria ter sabido mais cedo. Tarde demais para a informação ajudar a evitar alguma coisa. Inês estava lá para uma revisão de sistemas, caminhando pelas instalações com o diretor da clínica e 2 dos seus engenheiros. Sofia estava com ela, enfiada ao lado da ala administrativa do edifício, para uma consulta de acompanhamento de rotina com o cardiologista local. Foi o tipo de dia em que a logística e as vidas seguiram caminhos paralelos no mesmo edifício sem se cruzarem, até que uma das portas que devia permanecer aberta ficou presa. O sistema de trancas eletrônicas no corredor administrativo sofreu uma pequena falha elétrica, uma queda de energia que reiniciou os controles da porta. Uma porta corta-fogo trancou-se automaticamente, prendendo Sofia sozinha num corredor curto entre a sala de registros e o armário de suprimentos. As luzes no corredor diminuíram e piscaram. Um alarme de diagnóstico começou a apitar. Sofia tinha 7 anos e estava sozinha num espaço estreito com má iluminação e uma condição cardíaca que não apreciava o estresse. A sua voz estava fraca quando chamou pela mãe. Fraca da forma como as vozes das crianças ficam quando estão tentando não entrar em pânico total e o esforço está lhes custando. Rui ouviu a partir da entrada de entregas. Ele pousou o kit de calibração, perguntou a uma enfermeira que passava qual era o caminho para o corredor, e se moveu sem correr. Correr criava medo, e medo não era o que Sofia precisava. Ele encontrou a porta, viu o painel de liberação manual ao lado e usou a chave de fenda de ponta chata do seu cinto de ferramentas para engatar o desvio de emergência. A porta se abriu em cerca de 40 segundos. Sofia tropeçou para fora, amparou-se na parede e depois encostou as costas nela e respirou da forma cuidadosa que lhe tinham ensinado. Ele se agachou ao nível dela. Ele não tocou nela. Ele disse: "Você foi muito bem. Apenas continue respirando assim." Ela olhou para ele. "Você é o pai da Clara", disse ela. "Isso mesmo." Inês virou a esquina 30 segundos depois num passo que tecnicamente era uma caminhada rápida, mas era essencialmente uma corrida. E o som que ela fez quando viu Sofia de pé no corredor, não o som de pânico, mas a pequena expiração controlada que se segue, foi o som de algo que quase tinha acontecido não acontecendo. Ela puxou Sofia para os seus braços e ficou ali por um momento com os olhos fechados. Quando os abriu, Rui já estava de pé, cinto de ferramentas ainda na mão, dando um passo atrás. Ela ficou presa quando a porta falhou, disse ele. Ela está bem. A respiração dela estava boa. Inês lhe agradeceu novamente. Desta vez havia um sentimento genuíno por trás disso, breve e desprotegido, e depois a guarda subiu de novo. Ela se ofereceu para compensá-lo.
e Rui disse que não. E a forma como ele disse, educadamente, sem nenhuma ênfase em particular, foi de alguma forma mais irritante para ela do que se ele tivesse discutido. Pessoas que recusavam pagamento quando claramente precisavam dele, ou estavam encenando nobreza, ou adiando o pedido para mais tarde. Ela já tinha visto ambos. Eu gostaria de pelo menos enviar alguma coisa para Clara, disse ela. Ela está bem, disse Rui. Ela está na sala de espera com um livro sobre sapos. Ele pegou sua prancheta e voltou para a sua entrega. Inês o viu ir embora com a sensação de que algo sobre a interação se recusara a seguir o formato esperado, e ela não gostou de como aquilo a fez sentir. Nuno, previsivelmente, apontou que Rui tinha agora estado presente em 2 incidentes separados envolvendo Sofia. Inês disse que estava ciente disso. Não estou dizendo que ele os causou, disse Nuno. Eu sei o que você não está dizendo, respondeu ela. A arrecadação de fundos para o Sistema Hospitalar Infantil Regional foi realizada no Pavilhão Carlos Lopes numa noite de quinta-feira em novembro. Foi com buffet, lindamente iluminado, cheio de pessoas em trajes de gala, preenchendo cheques para causas com as quais aprenderiam a se importar por sugestão de seus consultores financeiros. Inês compareceu como patrocinadora e conselheira da diretoria. Ela chegou com Sofia, que insistira em vir porque gostava da fonte de chocolate. Rui estava lá porque uma empresa de montagem o contratara para transportar mesas, equipamento de áudio e um palete de sacolas de presentes com a marca de um armazém para o local do evento. Ele trabalhava na entrada dos fundos enquanto os doadores circulavam pela frente. Clara sentou-se na área de funcionários atrás da cozinha, fazendo desenhos em uma mesa dobrável, ignorada por todos e sem se incomodar com isso. Sofia a encontrou 20 minutos depois. Ela atravessou a divisa dos funcionários com um vestido de lantejoulas, deu uma olhada em Clara debruçada sobre um desenho e sentou-se na outra cadeira sem ser convidada. Elas já eram amigas quando os seus respectivos pais se deram conta do reencontro. Quando a noite terminou e os voluntários estavam começando a desmontar o salão, Sofia veio dar a Clara uma pulseira, um fio fino com uma pequena conta turquesa, de uma sacola de presentes que tinha recebido. Clara olhou para aquilo, depois olhou para o seu pai. Rui se agachou ao lado dela e disse baixinho que era da Sofia para dar, mas se fosse algo especial, ela devia guardar. Clara olhou para Sofia e disse: "Obrigada. Mas você fica com ela. Nós podemos compartilhar, fingir." Sofia pareceu achar esse acordo totalmente satisfatório. Inês tinha observado isto a 5 metros de distância. Ela esperou até que Rui terminasse de desmontar os últimos suportes de áudio. Depois ela entrou no corredor de serviço e chamou o nome dele. Ele se virou, ela falou de forma simples, da forma como fazia quando tentava ser justa, mas as palavras já estavam no seu peito há muito tempo. Ela disse que sabia que a situação dele era difícil e que esse apoio financeiro era algo pelo qual ele tentava trabalhar por meio dessas interações repetidas. Ela poderia facilitar algo discreto através da fundação, sem constrangimentos, sem compromissos. Mas ele precisava ser claro sobre a fronteira entre a amizade da filha e qualquer expectativa de acesso à vida ou aos recursos de Inês. Rui olhou para ela por um momento sem piscar. "Eu não quero o dinheiro da sua fundação", disse ele, "ou o seu acordo discreto. Não estou aqui por sua causa. A senhora esteve presente em todos os momentos significativos envolvendo a minha filha durante 3 semanas. Eu entrego equipamento médico em clínicas que usam o seu software. Este evento contratou a minha caminhonete. Se isso é suspeito para a senhora, eu acho que isso diz mais sobre a senhora do que sobre mim. Você ficaria surpreso com quantas pessoas já me disseram alguma versão dessa frase", respondeu ela. Fez silêncio. Ele olhou de relance para a área dos funcionários onde Clara ainda desenhava. "Eu entendo por que a senhora a protege", disse ele. "Eu faço a mesma coisa." Ele disse isso sem agressividade, apenas como a constatação de um fato, e depois voltou a carregar o carrinho. E Inês ficou no corredor por um momento antes de se virar e sair. No carro, ela olhou através do vidro fumê e viu Rui levantando Clara para os seus ombros para a caminhada de volta à caminhonete, da forma que os pais fazem quando a criança está ficando cansada e o estacionamento é muito longe e a noite é muito fria. Ela observou até os faróis se acenderem.
Depois disse a Nuno para arrancar. Ela não dormiu bem naquela noite. 3 dias depois, Rui recebeu uma ligação do distribuidor. Um pedido urgente. Um pequeno pacote de amostras de sensores cardíacos sem fio precisava ir para a equipe técnica na sede da Castro Sistemas Médicos. Ele aceitou o trabalho. Clara estava sem aula por ser dia de formação de professores. Por isso foi com ele, coelho no bolso do casaco, os tênis rangendo no piso polido do saguão. O edifício da Castro Sistemas Médicos era exatamente o que parecia por fora. Uma declaração de poder. Tetos altos. Chão de mármore. Funcionários se movendo com a velocidade de pessoas que faturam seu tempo em frações. A recepcionista pediu a Rui que esperasse enquanto confirmava a entrega. Ele esperou. Clara ficou perto dele e olhou para o teto. Inês saiu do elevador com 3 pessoas e uma pasta. Quando ela viu Rui e Clara de pé no seu saguão, algo em sua expressão passou por várias transições em cerca de 2 segundos. Rui as viu acontecer e soube que nenhuma delas iria terminar a seu favor. Ela se aproximou. A sua voz estava controlada, o que significava que o controle estava trabalhando muito. Qual é o motivo desta visita? Entrega. Sala 412, Departamento Técnico. Ele estendeu a documentação. Ela não pegou nela imediatamente. Olhou para o pacote, para Clara, para a recepcionista. Parece haver um padrão que eu não acredito ser uma coincidência. Ligue para o seu departamento técnico e confirme o pedido. Eles vão lhe dizer que está agendado desde segunda-feira. O que vou lhe dizer é que se está tentando se estabelecer como um elemento fixo no meu ambiente profissional, da mesma forma que fez no meu ambiente pessoal, eu não estou disposta. Então preciso que entenda que é aqui que isto termina. Fui paciente. Fui generosa na minha interpretação. Mas há um ponto em que o padrão fala por si mesmo. Alguns funcionários por perto tinham parado da forma como as pessoas param quando sentem que algo está acontecendo, mas não querem ser vistas observando. Um segurança se aproximou. Rui notou tudo isto e manteve as mãos ao longo do corpo. O telefone da recepcionista tocou. Ela atendeu, ouviu e disse: "O departamento técnico está confirmando o recebimento de um pacote de amostras de sensores da Lusa Logística Médica." O saguão ficou mais silencioso. Rui colocou os papéis no balcão da recepção. "Vou deixar, Luz aqui." Ele se virou para Clara. Ela estava olhando para Inês com o olhar direto e sem filtros que as crianças usam quando ainda não aprenderam a proteger as pessoas da sua própria honestidade. "O meu pai não pede coisas para ninguém", disse ela. A frase caiu no saguão como uma pedra solta. Inês olhou para a menina. Clara não desviou o olhar. Após um momento, Inês não disse nada. Ela pegou os papéis do balcão e os entregou a uma das pessoas atrás de si com uma instrução sussurrada. Depois, virou-se e voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Rui assinou o formulário de entrega, recolheu a sua cópia e acompanhou a filha para fora através das portas de vidro. Na caminhonete, ele se sentou com o motor desligado por alguns minutos. Clara colocou o seu coelho no console central entre eles. Ele olhou para aquilo por algum tempo. "Ela não tem a intenção de ser cruel", disse ele para si mesmo tanto quanto para Clara. Clara olhou pela janela. "Ela achou que você queria alguma coisa." "É, você não quer." "Não." Ela pegou no seu coelho e o segurou no colo. Rui ligou o motor e entrou no trânsito. Ele tinha mais 2 entregas naquela tarde. Ele fez as 2. Naquela semana, Rui ligou para o seu contato na distribuidora e pediu para ser remanejado para rotas que não cruzassem a rede da Castro Sistemas Médicos. Ele deu uma desculpa logística que era plausível. O contato não fez perguntas. A partir da segunda-feira seguinte, as suas rotas iriam para o leste em vez de para o sul. Ele iria perder cerca de 12% da sua renda semanal. Ele aceitou isto sem ressentimentos. Ele disse a Clara naquela noite que eles iriam ter que apertar um pouco os cintos durante algumas semanas. Ela perguntou o que isso significava. Ele disse que significava que fariam sopa com mais frequência. Ela disse que sopa estava bem, desde que pudessem continuar comendo os biscoitos bons. Ele disse, com certeza. Mais tarde, quando Clara adormeceu no seu quarto e o apartamento ficou silencioso, Rui sentou-se na mesa da cozinha com o orçamento do conserto da caminhonete e uma caneta e olhou para os números. Ele tinha 3 cenários.
pegar emprestado com um colega, vender algumas ferramentas ou esperar. A opção de empréstimo exigia pedir, o que ele tinha dificuldade em fazer. A opção de venda reduzia a sua capacidade de aceitar trabalhos como faz tudo. A opção de esperar corria o risco de a caminhonete quebrar numa rota, o que seria dispendioso numa direção totalmente diferente. Ele guardou o papel e pensou noutra coisa. Chegou uma mensagem de Marta. Só queria confirmar. Você ainda tem este número? A Sofia perguntou pela Clara hoje. Ele leu 2 vezes. Colocou o celular com a tela para baixo na mesa e não respondeu. Estava pensando em Clara naquele saguão, vendo uma mulher adulta olhar através do pai dela, como se ele fosse feito de vidro, e não chorar, e não perguntar por quê. Ele pensou, ainda não. Ele tomaria essa decisão de manhã, mas de manhã ele teria outras coisas nas quais pensar. Sofia acordou às 0h47 procurando a luminária na mesa de cabeceira. Inês ouviu o som, não o ligar da luminária, mas o som pequeno e deliberado de uma criança se movendo cuidadosamente no escuro, o que estava errado, porque a Sofia se movia de forma descuidada no escuro, da maneira que todas as crianças faziam. Inês estava na porta do quarto em segundos. Sofia estava sentada ereta na cama, com uma mão no peito, respirando em intervalos curtos. Seus lábios, Inês viu à luz do abajur, estavam de uma cor que não deviam ter. Ela não entrou em pânico. Ela tinha sido treinada para isso. Ou melhor, tinha treinado a si mesma, da forma como treinamos para coisas das quais temos pavor, obsessivamente, completamente, de modo a que quando o momento chega, o treinamento flui por conta própria. Ela ligou para a emergência enquanto ajudava a Sofia a vestir o roupão. Nuno estava à porta antes da ambulância. A viagem até o hospital de São José foi silenciosa, exceto pela chuva nas janelas e a respiração cuidadosa de Sofia e o ocasional murmúrio suave entre mãe e filha. Sofia manteve o punho enrolado no casaco de Inês da forma que fazia desde muito pequena, e Inês manteve a mão sobre o punho de Sofia, e nenhuma delas disse nada durante vários quarteirões, porque não havia nada a dizer que ajudasse. No hospital, Marta já estava saindo de uma consulta tardia quando a admissão chegou. Ela reviu os monitores e os exames de imagem e sentou-se com Inês na pequena sala de familiares com um copo de papel de café que nenhuma delas ia beber. Houve um estreitamento que se desenvolveu mais rápido do que prevíamos, disse Marta. A alteração estrutural precisa de intervenção. Não amanhã, esta noite ou de madrugada, o mais tardar. Aqui, há uma equipe cirúrgica no Centro Hospitalar de Santa Cruz, Dr. Barreto. Ele já fez esta reparação específica 41 vezes. É 1h15 de carro em boas condições. Está chovendo. Então ligue para o Santa Cruz. Nós vamos agir. Mas há a etapa de coordenação do transporte. A unidade especializada, o veículo com o sistema portátil de suporte cardíaco, não é só uma ambulância. É um serviço contratado. Eles precisam de uma garantia prévia antes de poderem mobilizar uma equipe a esta hora. O hospital pode iniciar o processo, mas requer uma confirmação de pagamento imediato ou uma garantia institucional assinada. Inês tirou o celular. Ela ligou para Pedro. Pedro atendeu no segundo toque, a voz sonolenta. Preciso que você libere fundos da reserva de emergência. Inês. Ele fez uma pausa. Eu não posso fazer isso esta noite. Não com a auditoria ativa. Qualquer desembolso não padrão acima de um certo limite. Trata-se da minha filha. Eu sei e sinto muito. Mas se eu autorizar algo assim sem o processo de verificação, isso reabre questões que os auditores sinalizaram especificamente. Toda a empresa pode enfrentar problemas de compliance mais profundos. Ela desligou e ligou para o banco. Eles explicaram que uma grande transação tinha sido sinalizada de um novo dispositivo e as suas transferências de alto valor estavam suspensas aguardando uma janela de verificação de 24 horas. Ela poderia autorizar com uma chamada de retorno para um gerente de agência de manhã. Era 1h30 da manhã. Ela ligou para 3 membros da sua diretoria. Um não atendeu. Um prometeu tentar. Um disse que poderia arranjar uma transferência às 9h. Nuno ofereceu o seu cartão pessoal. Ela aceitou.
não era quase suficiente. Marta voltou com a enfermeira-chefe do andar. Há 19 anos naquela unidade. Uma voz calibrada na mesma frequência constante, independentemente do que entrasse pela porta. A equipe de transporte está pronta quando a senhora estiver, disse a enfermeira. Eles só precisam da garantia. Estou resolvendo isso, disse Inês. A sua voz estava controlada, mas as suas mãos não eram inteiramente suas. Lá fora, no corredor, quase invisível na extremidade perto das máquinas de venda automática, Rui Mendes estava de pé com as mãos nos bolsos do casaco. Ele tinha recebido a ligação de Marta por acidente, ou quase. Ela estava tentando contatar o coordenador de despachos de uma empresa de logística médica, com a qual Rui às vezes trabalhava. Procurando por uma bateria reserva compatível para o monitor de transporte, ela havia discado errado. Quando percebeu o erro, pediu desculpas, e Rui perguntou o que estava errado porque Marta não pedia desculpas com voz apressada sem motivo. Ela lhe disse apenas o suficiente. Sofia, o hospital, o problema de transporte. Ele tinha ligado para a vizinha para ficar com Clara. Ele tinha dirigido até o São José. Nuno o encontrou no corredor. Ela não quer visitas. Eu não vim fazer visita, disse Rui. Eu trouxe uma bateria que é compatível com os monitores de transporte Meridian. Ele a ergueu. Pergunte a Marta. Marta pegou a bateria. Isso resolveu um problema logístico que estava atrasando a configuração do equipamento. Não era o problema principal. O problema principal tinha um valor em euros associado a ele. Quando Inês virou a esquina e viu Rui, algo se moveu pelo seu rosto que tinha componentes demais para se ler rapidamente. Ela disse, agora não. Rui disse, tudo bem. Ele se sentou em uma cadeira perto das máquinas de venda automática. Ele não estava ali para ser visto. Ele estava ali porque não ia entrar no carro e dirigir para casa enquanto aquilo ainda estava acontecendo. Através do vidro da sala familiar, ele viu Inês se mexer. Ela sentava, depois se levantava, depois falava ao celular, depois encerrava a chamada antes de a outra pessoa terminar de falar. Ele a viu pressionar a mão contra a testa e fechar os olhos e abri-los novamente. Ele ouviu, a 10 metros de distância, o tom de voz dela em uma ligação. Eu tenho o dinheiro. Eu só preciso que você abra a transação. Basta uma pessoa para anular isto. Uma pessoa. A equipe de transporte estava na área de embarque. O veículo estava pronto. O relógio estava correndo. Rui caminhou até o estacionamento. A chuva tinha diminuído para uma garoa densa. Ele sentou-se em sua caminhonete por 3 minutos, as 2 mãos no volante, sentindo a pequena rachadura familiar sob a palma da mão direita, onde o seu pai outrora colocara fita adesiva depois que uma batida rachou o plástico. Ele pensou em Clara perguntando se eles teriam que se mudar se a caminhonete quebrasse. Ele pensou no orçamento do conserto. Pensou nos 12% da sua renda. Pensou numa menina numa cama de hospital com cor ruim nos lábios. Tirou o celular e ligou para o Tiago. Tiago atendeu no quarto toque, cético. Passava das 2 da manhã. Preciso vender a caminhonete, disse Rui. Esta noite em dinheiro ou transferência imediata. Uma pausa. Esse é o teu ganha-pão, rapaz. Eu sei o que ela é. Tem certeza disso? Rui olhou através da chuva embaçada para a entrada iluminada das emergências do São José. Me diga um valor. Tiago lhe deu um. Era menor do que a caminhonete valia, e ambos sabiam disso. Rui aceitou. De quem é a criança? Perguntou Tiago. Rui disse. Uma que precisa chegar ao hospital certo esta noite. Tiago apareceu no estacionamento ao lado do hospital em 40 minutos com a papelada e uma maquininha de pagamento portátil. Rui assinou o documento de transferência enquanto a garoa cobria os dois. Ele retirou o pequeno enfeite trançado que Clara havia feito do espelho retrovisor. Pegou a caixa de ferramentas de metal debaixo do banco da frente. Passou a mão no volante uma vez na rachadura, da forma como você toca em algo que não vai levar com você. Pediu a Tiago que transferisse os fundos diretamente para o portal de pagamentos do serviço de transporte. Usando o código de referência que Marta lhe dera, ele pediu que o seu nome não aparecesse como o motivo do pagamento, caso houvesse uma forma de estruturar de outra maneira. Tiago disse que tentaria.
mas que o nome dele apareceria no registro da transação. Rui disse que sabia. Caminhou de volta por entre a névoa até o hospital, foi para o corredor e encontrou uma cadeira. 20 minutos depois, o alerta no terminal da equipe de transporte desapareceu. A garantia tinha entrado. Marta passou pela porta corta-fogo no fim do corredor, se movendo rapidamente na direção da área de embarque. Inês vinha atrás. Sofia já estava na maca, pequena e pálida sob os equipamentos de monitoramento. Sua mão ainda estava ligeiramente enrolada da forma como ficava quando ela dormia e segurava algo invisível. Enquanto a empurravam pelo corredor em direção à ambulância, ela abriu os olhos, olhou em frente, depois para o lado e encontrou Rui no final do corredor, sem parecer procurá-lo especificamente, da maneira como as crianças às vezes encontram a coisa que precisam sem saber que precisavam. Ela levantou uma mão muito de leve do cobertor. Ele colocou a sua própria mão no peito, sobre o coração. Então a porta se abriu e passaram com ela. E Inês foi junto com ela. E o corredor ficou vazio. Rui pegou o ônibus para casa. Sentou-se na parte de trás, com a caixa de ferramentas sobre os joelhos, e observou a chuva nas janelas. Ele chegou em casa às 4h15. Clara estava dormindo no sofá, com a manta da vizinha por cima, porque havia se recusado a ir para a cama no seu próprio quarto. Ela acordou quando a porta se abriu. "Onde está a caminhonete?" perguntou ela. Ele se sentou no sofá ao lado dela. Ele pensou na forma como responder a isto, e então disse: "Eu a mandei fazer algo importante." Clara estudou o rosto dele. Ela tinha 6 anos, e entendeu que aquela era a versão curta de uma história mais longa, e que a história mais longa tinha deixado o seu pai triste. Ela subiu no colo dele, para o qual estava ficando quase grande demais para fazer, e encostou a cabeça no ombro dele. "Tá bom", disse ela. Ele a segurou até a respiração dela ficar lenta novamente. A cirurgia durou 4h30. Inês sentou-se numa cadeira na sala de espera dos familiares do centro cardíaco durante todo o tempo, com o casaco dobrado sobre os joelhos, o rímel imperceptível e há muito desaparecido, o cabelo no estado que nenhuma quantidade de dinheiro previne quando você passa a noite inteira acordada esperando por notícias. Marta esperou com ela nas primeiras 2 horas e depois voltou para os seus próprios pacientes. Nuno entrava e saía, lidando com a papelada e os contatos do seguro, e a logística de Pedro ter finalmente, às 7h00 da manhã, liberado uma parte da conta corporativa tarde demais para ter mudado qualquer coisa. O cirurgião saiu às 9h42. Disse que a Sofia tinha ido bem. A reparação fora limpa. A recuperação exigiria monitoramento e cuidados, mas ela iria se recuperar. Inês o agradeceu. Pressionou as mãos contra a boca por um momento, e então as baixou e agradeceu novamente com uma voz mais clara. Depois, ela se sentou novamente na cadeira porque as suas pernas decidiram que tinham terminado a encenação de estarem bem. Marta retornou 1 hora mais tarde com café e papelada. Estava revisando os registros de entrada quando fez uma pausa e estendeu uma folha para Inês. Inês a pegou sem olhar para cima. "Preciso que você leia esta parte", disse Marta. Ela apontou para uma linha no registro de pagamento. Inês a leu. O nome Rui Mendes aparecia como a parte originária da garantia de transporte de emergência, transferida da conta da Tiago Comércio de Automóveis às 2h47 da manhã, proveniente da venda de um veículo pessoal. Ela leu novamente. "Isto está errado. É um erro no sistema. O nome dele está na nossa rede." "Não é um erro", disse Marta. Nuno confirmou. O Tiago da loja confirmou a transação. O silêncio foi absoluto. "Ele vendeu a caminhonete dele", disse Inês. "A caminhonete dele", confirmou Marta. "A que ele usa para o trabalho." Inês pensou no veículo azul amassado. Pensou na primeira tarde na escola, na forma como ele tinha aparecido contra a linha de SUVs pretos. Pensou em cada vez que o tinha visto se afastar e no que tinha pensado enquanto ele ia embora. Pensou em cada frase que havia direcionado àquele homem, calibrada e blindada, e na forma como nenhuma delas o fizera se defender. E agora ela entendia o porquê. Ele não tinha precisado. "Pessoas que querem o seu dinheiro esperam que você descubra o que elas fizeram", disse Marta. Ela disse aquilo de forma simples, não como uma lição de moral. "Ele foi embora antes que você soubesse." Inês perguntou onde ele estava agora. Nuno verificou.
O estacionamento confirmou que ele tinha saído a pé, carregando uma caixa, antes das 3h da manhã. Inês ficou calada por muito tempo. Então ela se levantou e pediu a Nuno que encontrasse o endereço. A rua do Rui ainda estava úmida quando Inês caminhou por ela, o asfalto mantendo o cheiro frio da noite anterior. Ela não estava com roupas de trabalho. Tinha passado em casa para se trocar, o que significava que já havia decidido o que seria aquela visita. O espaço em frente à casa dele, onde a caminhonete costumava estar, era apenas um espaço, uma mancha de asfalto ligeiramente mais escura e uma leve marca de óleo que ainda estaria lá no verão. Ela bateu. Ele atendeu em poucos segundos, usando uma camiseta cinza surrada e calça jeans, com o aspecto de alguém que tinha conseguido algumas horas de sono e decidido funcionar mesmo assim. Ele olhou para ela, ele não pareceu surpreso, o que significava que Marta ou Nuno o tinham avisado, ou ele simplesmente esperava que isso acontecesse eventualmente. Clara apareceu atrás dele, o coelho debaixo de um braço, na postura particularmente cautelosa de uma criança que aprendeu que esta adulta em particular pode mudar a temperatura de uma sala. Inês disse: "A cirurgia da Sofia correu bem. Ela está na recuperação." Rui disse: "Que bom. Eu sei o que você fez." Ele não respondeu. "Eu sei de onde veio o pagamento." Ela fez uma pausa. "Eu também sei que te falei em um corredor de hospital. No meu próprio saguão. Em um corredor de escola. Coisas que você não merecia ouvir. E eu vim aqui porque te devo um pedido de desculpas, não um cheque, embora eu tenha os dois." Rui olhou para ela por um momento, e então disse: "Eu não preciso do dinheiro. Eu sei que você não quer. Isso é diferente." Clara estava observando-a. Inês virou-se para a criança com uma deliberação que lhe custou algo, pois encontrar aquele olhar exigia aceitar o que o olhar já continha, um registro silencioso de tudo o que aquela criança tinha ouvido ser dito sobre o pai dela por uma mulher que estava errada. Inês agachou. Ela disse para a Clara: "Eu falei para as pessoas coisas sobre o seu pai que não eram verdade. Eu achei que estava sendo cuidadosa, mas estava sendo cruel. Você não merecia isso, e nem ele. Me desculpe." Clara olhou para ela. Depois olhou para o Rui. Ele não disse nada. Apenas observou a filha com a expressão de um homem que decidiu que o seu trabalho naquele momento era deixá-la decidir. Clara perguntou: "Você ainda acha que ele queria o seu dinheiro?" Inês respondeu: "Não. Eu acho que ele é a pessoa genuinamente mais rica que conheci em muito tempo. Não do jeito que eu vinha usando essa palavra." Rui virou-se ligeiramente para o lado, que era uma coisa que as pessoas fazem quando a emoção chega e elas preferem receber, lá em ângulo. Deixou-a terminar. Ele ouviu tudo até o fim, o reconhecimento de que o medo dela não autorizava o dano causado, de que ela havia construído uma história a partir de fragmentos e chamado isso de provas, de que a dignidade dele e a da Clara não eram danos colaterais que ela tinha o direito de causar enquanto protegia a si mesma. Ela não preencheu o silêncio com justificativas. Nomeou a coisa e deixou que ficasse assente. Ele não ofereceu perdão imediato porque o perdão imediato seria certinho demais para o que realmente tinha acontecido. Ele disse: "Fico feliz que a Sofia esteja bem. A Clara vai precisar de algum tempo. Eu entendo. E sobre o dinheiro, eu não vou aceitar mais do que a caminhonete valia por um preço justo." O Tiago sabia que ele estava sendo pressionado pela situação. Ela disse que tudo bem. Ela disse que já havia falado com o Tiago sobre comprar a caminhonete de volta pelo preço correto, e ela estaria no pátio esperando por ele assim que ele estivesse pronto. Ela havia pago os consertos também, a manutenção que estava pendente. Ela disse que tinha mandado o Tiago registrar o valor como o pagamento de uma dívida, não como um presente, porque tinha perguntado a Marta o que o Rui estaria mais predisposto a aceitar, e a Marta tinha respondido: "Chame a coisa pelo que ela é e não tente enfeitá-la." Ela disse que havia mais uma coisa. Ela tinha estabelecido um fundo de transporte de emergência no Centro Hospitalar de Santa Cruz, uma garantia permanente para as famílias que necessitassem de transporte especializado, mas não conseguissem liberar a verificação de pagamento às 2h da manhã. O fundo seria chamado Fundo de Transporte de Emergência Mendes Castro e seria administrado pelos escritórios de assistência social do hospital sem nenhum envolvimento da empresa dela.
Rui ficou calado por um bom tempo. Então, ele disse: esse é o tipo certo de conserto. Antes de partir, ela perguntou se eventualmente lhe seria permitido levar a Sofia para ver a Clara. Não para restabelecer nada, mas porque a Sofia desenhara a Clara 12 vezes nas últimas 2 semanas, e o seu cardiologista afirmava que a tranquilidade era importante para a recuperação. Rui olhou para a Clara. A Clara avaliou a questão com a gravidade de uma criança de 6 anos que entende que está sendo consultada. Ela pode vir, disse a Clara, mas tem que trazer os seus próprios gizes de cera. Inês disse: eu me certificarei disso. 3 semanas depois, Sofia teve alta do centro cardíaco. Ela estava pálida e cautelosa e indisposta a ficar sentada quieta por mais de 20 minutos, o que, de acordo com Marta, era na verdade um bom sinal. Ela pediu para ver a Clara no segundo dia. Inês disse que iriam visitá-la no final de semana. Foi num sábado que Rui levou a Clara ao pequeno jardim do lado de fora da ala ambulatorial do hospital, onde Marta havia organizado um encontro informal para a equipe de cuidados da Sofia, um agradecimento. Nada muito formal, sem imprensa, sem comentaristas. Sofia avistou Clara do outro lado do jardim e chamou pelo nome dela com um volume que era impressionante para alguém a quem tinham dito para pegar leve. Elas correram uma em direção à outra na velocidade de crianças que tinham estado separadas e que agora não estavam mais. Rui ficou de pé com um pequeno maço de flores que Clara tinha escolhido sozinha, margaridas, porque eram as mais baratas e também as que ela mais gostava, e observou as duas se juntarem na grama. Inês já estava lá, usando roupas que pareciam o que uma pessoa veste quando não está tentando parecer nada em especial, e ela caminhou na direção dele no passo, sem pressa de alguém que decidiu parar de chegar aos lugares já na defensiva. Ela disse: ela não para de pedir pela Clara desde que acordou. A Clara colocou o coelho no peitoril da janela do quarto dela para ajudar a Sofia a se sentir melhor à distância, disse Rui. Ela anunciou isso para mim como se fosse um procedimento médico. Inês sorriu. Foi a primeira vez que ele viu o rosto dela fazer isso sem exigir um custo em troca. Eles ficaram lado a lado vendo as meninas na grama, sem dizer muito, não precisando dizer. Passado algum tempo, Inês confessou: eu passei anos convencida de que qualquer pessoa que chegasse perto de mim estava calculando quanto eu valia. Rui disse: às vezes as pessoas constroem muros tão altos que não conseguem ver quem está do lado de fora. Ela ficou quieta por um momento. Eu acho que estava empilhando os tijolos ao mesmo tempo que dizia a mim mesma que era arquitetura. Muros podem ter portões, disse ele. Ela olhou para ele. Ele devolveu o olhar. Nenhuma encenação naquilo de nenhum dos lados. No estacionamento, a caminhonete azul escura estava limpa e recentemente consertada. Um amassado familiar ainda estava no painel traseiro, que Inês havia instruído especificamente a oficina para deixar intocado. O enfeite trançado que a Clara tinha feito estava de volta ao espelho retrovisor, pendurado novamente pelo Rui no trajeto para lá. A caixa de ferramentas estava debaixo do banco da frente. O medidor ainda marcava pouco. Na caçamba da caminhonete, alguém tinha estendido uma colcha antiga. Sofia e Clara estavam acomodadas ali com uma caixa de giz de cera focadas num desenho em conjunto. Sofia estava desenhando nuvens. Clara estava desenhando a caminhonete. O desenho continha 4 bonequinhos de palito dentro, 2 grandes e 2 pequenos, e um coelho sentado no teto como um ornamento de capô. Inês posicionou-se ao lado de Rui na beirada do estacionamento, perto o suficiente para as mangas de seus casacos quase se tocarem, observando suas filhas desenharem a história da maneira como elas a compreendiam. A coisa em que Inês tinha acreditado mais teimosamente, que Rui queria algo dela, acabou por ser verdade de uma maneira que ela nunca havia antecipado. Ele não queria nada para ele próprio, mas na noite em que tudo mais falhou, ele caminhou até uma revenda de carros na chuva e trocou a coisa que o transportava sem cálculo, sem condições e sem ficar esperando para ser agradecido. Ela havia pensado que ele estava mapeando a distância até o seu dinheiro. Desde o início, ele estivera muito mais perto dela do que aquilo. E fora ela quem não tinha percebido.